Boa noite, pessoal. Boa noite, Jader. Boa noite, Boa Wellington. noite. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Satisfação revê-los. Hoje, dessa vez, uma terça-feira, nós estamos nos encontrando. Que coisa boa! Muito bom. Mas é para um bom motivo, né, pessoal? Então, vamos só... Hoje, o motivo do nosso encontro aqui, nós vamos falar sobre os artigos de conclusão do curso de psicanálise do nosso querido Jader, do querido Wellington. Então, aí concluindo uma etapa do curso, né, um dos nossos tripés, que é a parte teórica do curso, e aí com bastante reflexão, com muita contribuição para o nosso campo do saber da psicanálise, porque os meninos vieram aí com artigos bem interessantes, reflexões bem pontuais. Depois a gente vai compartilhar com vocês esses artigos. Geralmente eles vão para a nossa revista de psicanálise depois, acabam fazendo parte ali do nosso repositório ali de textos, de publicações, de artigos, para incentivar não só aqueles que estão estudando, mas tem contribuído bastante também com outras pessoas. Recentemente eu nem compartilhei ainda com todos vocês no Instituto, recebi uma grata notícia, surpresa, da Silvia, contando que uma aluna de psicologia entrou em contato com ela, agradecendo pelo artigo que ela fez sobre o narcisismo, muito dizendo que ajudou ela bastante em alguns trabalhos que ela estava precisando fazer, algumas pesquisas, que ela procurou muito e não achava nada que pudesse efetivamente contribuir da forma como ela estava precisando, e ela encontrou dentro do nosso repositório de psicanálise o artigo da Silvia, mandou uma mensagem para a Silvia, no celular da Silvia, e aí depois eu fui dar uma geral, assim, deixa eu ver como é que está o ranking dos artigos aqui, né? E aí eu descobri que o artigo da Silvia já foi visto mais de 400 vezes e baixado bastante comparado com as outras produções. Isso é bem interessante também, quando a gente pensa em termos de produção de conhecimento e no papel dos artigos aí também para a divulgação da psicanálise. Então, é um dado interessante. Então, todo esse movimento, né, vamos falar assim, esse ritual que nós construímos juntos aqui, ele faz muito sentido não só para nós, porque vai ficar público também esse momento, esse nosso encontro, essa fala de vocês, mas também porque ele traz algo a mais para a gente, que é fazer parte desse repositório de artigos, de textos, de leituras, de revisões, que são tão importantes para nós dentro da teoria psicanalítica. A gente começa hoje, eu queria começar parabenizando, né, tanto o Jader quanto o Wellington, porque, assim, gente, é uma jornada de 24 seminários, muita dedicação, muita leitura. A gente sabe que não se esgota ali nos seminários, tem muito texto, muitas atividades, muitos fóruns, muitos artigos para ler, e a gente sabe o quanto isso também representa um esforço, né? Um esforço, um desejo de aprender, um compromisso ético de vocês também com a psicanálise, um desejo de estar nesse lugar do analista, de se preparar para estar nesse lugar do analista, e a verdade é que numa trajetória que, comparado talvez a outras instituições psicanalíticas aí no Brasil e no mundo, ela é um pouco mais dinâmica, muito mais voltada hoje para o nosso ambiente de formação, que é o EAD, então te permite um pouco mais de flexibilidade, tudo isso, mas são em média, 24 seminários, 24 meses de muita dedicação, e é isso. Eu queria parabenizá-los, porque a gente sabe que não é fácil toda essa dedicação, mas é uma conquista, vocês estão de parabéns aí por tudo isso, viu? E eu queria começar também compartilhando com vocês um pouquinho aí a questão do mal-estar, então, na adolescência, que é o Jade fez uma proposta muito interessante. Ele falou, não só ele queria abordar a questão da adolescência, que eu acho que é um tema muito atual e que a gente é muito carente de produções nesse sentido, inclusive na psicanálise. Eu vi muito o Winnicott falando sobre os adolescentes, talvez um pouco Klein também, mas o Winnicott ele tem uma conexão muito mais próxima com os adolescentes, mas ele não só traz a adolescência, mas ele traz para a gente essa conexão com a base freudiana, que é falar do mal-estar na adolescência, né? O que representa esse mal-estar na adolescência, com essa conexão do retorno ao complexo de Édipo. Por que ele pensa que existe também esse retorno ao complexo de Édipo na fase da adolescência? Então, a gente vai passar a palavra para o Jade. Jade, você 20 minutinhos para você compartilhar com a gente aí um pouquinho do teu trabalho, da tua pesquisa, do teu artigo, dos principais achados, tá bom? Fique à vontade. Se você quiser apresentar também, pode ficar à vontade.
Ok, então, prazer estar falando aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Perfeito. Então, como o Alexandre falou, isso é a história, né, da minha entrada na psicanálise, ela foi, a gente tinha uma ideia no início, e depois desses 24 seminários tem outra completamente diferente. É um espaço bem assim, profundo, bem gigante de possibilidades. Para facilitar, porque a gente que é professor tende a falar demais, eu fiz uma apresentação e vou compartilhar aqui com vocês. Veja se está compartilhando aí com vocês. Ok? Para agilizar, e vou tentar aqui ser o mais conciso, porque a gente tem um certo apego, né? Para poder produzir um artigo desse, muita leitura, e como o Alexandre disse, não há muita literatura sobre, né? Você tem que fazer, e abriu, inclusive, uma perspectiva de novas escritas, novas pesquisas da minha parte, o interesse, que eu já estou encaminhando isso, né? Por ter acesso a um trabalho com adolescentes, né? Um dos motivos que me fez buscar. Então, o mal-estar na adolescência e o retorno ao complexo de Édipo. Uso esse quadro que eu tenho em casa, porque eu acho que ele tem muito a ver com esse processo do analista, de chegar ao mais profundo, né, das pessoas, esse contato com a alma, com a sua essência. Esse é o quadro que eu comprei, que me identifica muito com esse processo. Então, dentro dessa perspectiva, o meu artigo ele vai partir de alguns conceitos básicos da psicanálise. E um que sempre me encantou, esse texto do Mal-Estar na Civilização, eu começo a falar exatamente disso, porque é um período em que o Freud coloca duas questões importantes, né, que são as pulsões individuais e as demandas da civilização. Então, eu vi ali uma oportunidade de jogar uma analogia a um momento em que essas pulsões estão em ebulição, no processo de desenvolvimento da adolescência, e quais as demandas ali que a psicanálise pode trazer para esse momento tão específico da etapa do desenvolvimento humano, quais as contribuições. Identificando, então, esse mal-estar, eu fiz esse recorte. Então, o recorte não como o mal-estar na civilização, mas um recorte de perturbações decorrentes dessa passagem da infância para a vida adulta. Como que que lidar com uma série de questões que ali foram elaboradas. Então, o jovem precisa lidar com a mudança física, com alterações de aspectos sociais, emocionais, e de que maneira o nosso artigo pode ajudar nessa forma de pensar a psicanálise contemporânea, de que maneira a gente pode ampliar a discussão sobre isso, era a minha proposta. Então, encontrei alguns pensadores contemporâneos, eu parto lá do nosso pai maior, né, o Freud, na pesquisa, mas vou em busca, por exemplo, né, da Mônica Medeiros, uma grata surpresa em que ela fala sobre a adolescência, a psicanálise, interseções possíveis, o adolescente, a psicanálise, do Jean-Jacques Rousseau, Rousseau não, de Rassal, né? E esse cara que eu assim, me identifiquei demais com o Naggio. Esse é um escritor contemporâneo, e o livro dele, se eu pudesse indicar alguém, é esse aí para tratar, porque ele traz, no final, citações de toda a obra da psicanálise, de Lacan, de Freud, de Ana Freud. Então, ele me deu um pouco o caminho das pedras aí, né? E que ele faz essa questão de como lidar com um adolescente difícil. Então, eu me encaminhei muito para os textos, fui buscar questões, ouvi vídeos, né? Um desses contemporâneos. Então, como o professor falou, eu fui buscar, dentro da estruturação, o conceito basilar da nossa psicanálise, o complexo de Édipo. E vendo que esse momento é um momento fundante para a psicanálise, né? Onde exatamente vive essa ambivalência do amor do filho com a questão da mãe, mas esse gostar do pai, o processo de castração. Então, nós temos ali toda uma consequência de identificação e que ele precisa superar esse momento,
né, momento fundante da nossa estrutura de personalidade, para ele passar para a fase latente. Foi aí que eu tive a ideia, então, de fazer essa analogia da adolescência com o Édipo, que agora ele vai viver novas estruturas psíquicas que ele vai buscar, né, uma nova operação psíquica, em que, durante aquele período de latência que ele viveu a idealização do pai, da mãe, de repente ele percebe que seu pai é um homem, que sua mãe é uma mulher, que aquilo que ele idealizou, ele vai viver, então, uma tentativa de adequar essa nova expectativa de todo esse processo com uma nova atuação dentro da sociedade, rompendo aí com alguns laços imagéticos, imaginários sobre a ideia de pai e mãe. Então, a gente passa dentro dessa perspectiva. Dentro dessa analogia que eu tentei fazer aqui no artigo, né, ele tenta dialogar com essa volta ao passado, ou seja, essa ambivalência que viveu lá no complexo, sendo agora inaugurado um outro momento que é único a cada adolescente, a cada processo de desenvolvimento dessa transição da vida infantil para a vida adulta. Então, nós temos essa busca e depois, para finalizar o meu artigo, eu busco como que a clínica psicanalítica, tão criticada hoje, né, eu fui buscar algumas questões que mostra que ela é, sim, né, pertinente, tem os desafios, né, porque o manejo ele encontra aí uma outra perspectiva. Normalmente, quando o adolescente se apresenta para o psicanalista, ele foi encaminhado pelos pais, né, normalmente é colocar, tem as suas especificidades, né, e esse acompanhamento é um acompanhamento muito significativo, né? E isso me gerou um projeto que eu estou iniciando na escola de saúde mental e com acompanhamento aí com alguns adolescentes e com autorização dos pais. A gente começa, então, um trabalho que pretendo produzir algumas coisas, já que a gente tem pouca coisa aí a ser conceituada. A primeira coisa que foi um desafio foi buscar um conceito de adolescência, né? Porque normalmente se fala de modo geral que a adolescência é essa etapa do desenvolvimento que menino e menina vai gradativamente passando da infância para esses adultos que eles virão a ser, né? E nesse sentido, quando eu fui buscar, por exemplo, encontrei muita referência, mas com um foco muito cronológico. Coloca tal idade, isso e aquilo. E eu vi no David Zinkman, né, uma comparação interessante, já com o olhar psicanalítico, onde ele coloca a puberdade, a adolescência propriamente dita, a puberdade entre os 11, 12 até os 13 anos, adolescente até mais ou menos os 17 anos, e a partir do 18 ele cria uma coisa que está muito discutida hoje, que é a adolescência tardia, que se estende mais elasticamente dentro desse processo. Então, o Zygmunt se viu para a gente trabalhar um pouco essa ideia. Mas, ao investir na leitura e na pesquisa nesse processo, eu fui percebendo que existe um lado peculiar aí da nossa psicanálise, porque a dor de ser, nesse momento, ela provoca um rearranjo psíquico. Então, é uma questão muito... E, assim, às vezes a gente passa, né, tem filho adolescente ou é professor, e os estudos, eu fiquei até pensando aqui o seguinte, quando as pessoas vão ter um filho, se prepara, estuda, vai, mas quando ele já é adolescente, ninguém se prepara, ninguém lê, parece que há um automatismo nesse processo e que eu me coloco nesse. E a grande questão que eu encontro aqui na psicanálise é que ela transforma, atribui ao adolescente o estatuto de sujeito, né? E aí a gente vai lá em Lacan e percebe que esse desejo, né, que ele é próprio, particular, intransferível. Então, aí a psicanálise já dá uma mergulha para além do aspecto cronológico, hormonal, físico desse processo. E fui encontrar também algumas referências, né, nos 3 ensaios sobre a sexualidade e tal, o conflito processual que Freud fala dessa etapa, né, de impulsos sexuais que começam a se reorganizar
buscando uma identidade sexual nessa etapa. Então, essas pulsões do supereu, né, eu e supereu, ela vai, segundo o Nagy, fazer com que o adolescente, isso eu achei muito interessante, aprendi muito com isso, é um tempo de perder, conservar e conquistar. Perder o corpo infantil, que não é fácil, perder toda uma estrutura de apoio paterno, que até então é o seguinte, a criança, agora não, você é muito velho para isso, você é muito novo para aquilo, né? Começa a dizer, para isso aqui você pode, para aquilo não pode. Ele precisa tentar conservar algumas coisas que ele desenvolveu durante esse processo de valores, de visão de mundo, e, por outro lado, ele tem que desbravar, conquistar, né, ampliar o seu próprio horizonte. E aí que eu acho que, mais uma vez, me faz pensar a analogia entre o mal-estar na civilização, porque ele oferece duas fontes permanentes, segundo Freud, a de fragilidade do corpo e as relações humanas. E isso é um foco extremamente forte dentro da adolescência. E aí é interessante, quando eu fui buscar informações, por exemplo, em Anna Freud, né, o Hegel e o mecanismo de defesa, ela conta o seguinte, que é muito interessante. O adolescente, ele sempre se convence de alguma coisa porque ele precisa conquistar. Então, a partir desse modo, ele se torna um sujeito apaixonado, às vezes, pela ideia, pelos pontos de vista, e ele quer defender como meio que, olha, eu estou aqui, demarcar o meu território, o meu lugar nesse espaço, e aí esse estado entra. Mas eu fui encontrar também um trecho, uma frase que eu achei muito interessante, e fui fazer essa analogia, quando o Freud coloca lá no ensaio sobre a sexualidade que todo adolescente traz dentro de si o germe da histeria. Então, ele faz uma analogia, né? Porque o adolescente, assim como histérica, né? Para a gente que está nesse processo, sabe que é um diagnóstico emocional e físico, né? Principalmente, historicamente, voltado às mulheres jovens, lá atrás, e ele fala exatamente dessa concepção de um amor infantilizado, de ódio, revelação, e também foco na sexualidade, tudo que tem relação com a adolescência. E o Naso volta a falar também de que é um momento em que se vive o luto. E é interessante essa ideia do luto, porque ele está perdendo, ele perdeu o corpo de criança, não tem ele mais, né? Produz esse mal-estar, vários distúrbios dessa mudança podem ocorrer. Então, no atendimento desse adolescente, é preciso estar atento a essas questões abordadas aqui. E aí, segundo o Christian Duque, também falando sobre esse mal-estar, coloca que estar atento para que a gente só consegue lidar com certos tipos de insatisfações, né, que ainda não encontra essa nomeação no discurso, né, e o discurso de prática, então, esse mal-estar, à medida em que... Por isso que eu acho que a psicanálise é o lugar para que esse sujeito possa, né, sentar e falar sobre a sua vida. Bom, o Freud apresenta em tudo que perpassa a sua teoria a questão da sexualidade, que ao longo desse processo, a gente, nesses 24 seminários, estudou muito sobre isso, passa por esse processo de uma conciliação entre duas correntes, né, que são dirigidas ao objeto, que é a meta, né, a meta sexual, e também da ternura. E ele fala nessa passagem que é como se estivesse num túnel perfurado pelas duas extremidades. É uma passagem muito interessante para se falar desse processo aí. Dentro dessa teoria, nós estudamos lá todo o processo de desenvolvimento, a fase oral, a fase anal, a fase, né, fálica, latência, enfim. Mas chega, em Freud você não tem um conceito direto de adolescente, ele trabalha com um conceito de puberdade, então você não tem uma especificidade disso. Mas esses estágios, segundo há um deslocamento da libido, né? E esse deslocamento da libido é muito importante. E aí, lembrando o nosso processo de formação, fui buscar essa série genial, né, sugerida pela escola, que tem
um processo de formação muito interessante, diverso, né? E esse retorno ao Édipo, ele pode ser, os autores que eu li, ele fala de duas possibilidades. Pode vir questões mal elaboradas desse lugar, que é o caso aqui da série, né? Que não sei se vocês estão nessa etapa de assistir, que é genial. Você assiste várias temporadas e assim se deleita com a série. E os conflitos que são próprios dessa fase libidinal dentro desse processo. E ainda, então, nesse retorno ao Édipo, né? Vivido nessa puberdade, com maior ou menor êxito especial, a escolha do objeto. Então, saiu de lá do Édipo aquele objeto que era a mãe, agora você vai ter um deslocamento desse objeto que você carrega dentro desse processo de transformação, mais direcionada aqui para essa relação com o Lacan. Mas o Freud também diz que o destino do sujeito, né, será traçado por esse recalque, esse ordenamento psíquico, que resulta, então, né, sendo responsável de incidir isso em cada sujeito, cada um da sua maneira, que vai representar dessa forma aí. E essa grata surpresa que eu li, né, uma tese de doutorado da Gislene Jardim, que fala sobre o retorno do Édipo à maturação sexual, onde ela coloca que, sob esses efeitos dessa puberdade, o estilo de cada adolescente de reeditar a cena edípica, né, lá atrás da infância, apontará não somente para o seu próprio sintoma, mas como também com essa nova forma de gozo. Então, se repara dentro da adolescência a partir daí. Bom, e esse tal de Édipo, então, segundo Freud, é essa retomada que pode ser interpretada como uma reavaliação das relações parentais, identificações de gênero dentro desse processo. Então, isso foi um insight que tive e que pude fazer nesse processo. E aí, outra característica é essa ambivalência, né, da identificação com figuras de autoridade, né, que é bem próximo. Em relação aos pais, por exemplo, né, ou figuras parentais representativas dessa figura, né, dos pais, alterna um desejo de independência, mas, ao mesmo tempo, um desejo de proximidade emocional, essa dualidade que o sujeito vive, ele precisa se reafirmar nas suas coisas, mas volta e meia ele volta lá nesse processo. E para ir já, né, finalizando aí essa introdução, eu concluo com a questão da clínica. Esse jovem que vem, normalmente, tem problemas de estrutura familiar, droga, violência, questão de socialização. Na minha pesquisa tem saído muito isso, a dificuldade de lidar com o outro, de se apresentar ao outro, né? E que normalmente tem afetado demais o seu desenvolvimento psíquico. E a especificidade da clínica para isso, né, para ajudar, nós chegamos através da pesquisa, de que a nossa postura enquanto psicanalista, ela ajuda o sujeito a lidar com esses conflitos internos, com essas questões não resolvidas, que vai surgir dentro dessa etapa. E precisamos reafirmar o nosso território, o nosso lugar de psicanalista aí, porque é uma oportunidade que sempre colocada em xeque, mas que a gente pode, e tem resultados, né? Eu pude pegar resultados sobre isso. Outra questão que eu achei muito interessante, retomando aí alguns dos seminários anteriores lá, que eu fui buscar alguma coisa sobre os mecanismos de defesa aí da Ana Freud, e ela vai dizer que 2 deles se destacam especificamente no processo da adolescência, que é a negação e a racionalização. Porque como é que ele vai lidar com esse conflito? Ou ele nega ou ele racionaliza. Então, um espaço amplo para a gente buscar uma fundamentação teórica, para dizer a essa pessoa, olha, não estamos fazendo isso na minha cabeça, não estou tirando isso do nada. Existe um processo de pesquisa para que eu possa olhar para esse sujeito e tentar, nesse processo, ajudá-lo. Então, ela coloca aqui uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, que é o deslocamento da libido. Então, sobre o id, imagina, o id já é essa pulsão incontrolável, e você joga nele bilhões de hormônios e tal,
Então, o sujeito vive esse desequilíbrio. Aí você vai entender essas alternâncias de humor do adolescente, porque o seu ego está fragilizado. Então, a nossa perspectiva é ajudar esse sujeito a equilibrar essas forças psíquicas, né? Porque a gente sabe que o caminho da Ana Freud é o fortalecimento do ego. Outras abordagens da psicanálise trabalha com outros vertentes, mas o do caminho dela é esse, é você fortalecer o ego como processo. Então, esse desequilíbrio mostra, como vê na ilustração aí, o cara está alegre, está triste, está chorando, está rindo, está ali. O sujeito, ele se encontra no momento de ser incapaz de lidar com esses sentimentos e passa a expressá-los através de seus sintomas corporais. Então, eu, como analista, preciso estar muito atento a esse processo, né, para que eu possa, enfim, fazer o seguinte: olha, ele está vivendo agora a ruptura, né? De novo, ele está vivendo essa separação, mas com as questões referentes a essas separações, por exemplo, como mudar de papéis, a mudança dele de papel. Não é mais uma criança, ele tem responsabilidade com as frustrações, com a sua finitude, com todo esse processo que ele vai viver internamente. E, por fim, isso também me chamou muita atenção, porque a gente tende, né, às vezes, a adjetivar aborrecência, né, mas não sabe que o sujeito, qualquer coisa, às vezes você fala com... Até um bom dia pode gerar nele, porque ele está vivendo um processo de evolução ali no seu psiquismo, e eles não são dramáticos, né? Eles não estão dando conta de viver esse processo que está dentro dele, essas transformações que ali apresentam, né? Então, volto a afirmar que a clínica psicanalista produz resultados. Isso é muito... a gente precisa bater nessa tecla, né? E a associação livre, né, carro-chefe do nosso processo, né, de estrutura maior, né, faz com que esse psicanalista sentado ali observe, identificar gatilhos emocionais, sintomas deliberantes, ansiedade, angústias, enfim, o nosso papel é estar ali e deixar que esse sujeito possa fazer o espaço do sexo, né, que eu adoro essa imagem aqui, que é esse espaço onde outro conceito fundamental estudado por nós nesse PCA, a transferência, é nela que o sujeito, associando livremente, é o momento em que pode falar e ressignificar sua vida interior. Olha como eu posso efetivamente trazer um resultado interessante para a vida desse sujeito. E, para a gente concluir, eu posso falar com vocês que a adolescência é um espaço de conflitualização. Sendo isso, então, é preciso, né, escutar, momento maior da nossa função, né, fazer uma leitura atenta dessas repetições, expressa no seu discurso, aí está uma escuta flutuante, que eu possa poder fazer todo um ajustamento, né, gerenciar, ajudar esse sujeito a lidar com esses conflitos. Então, o espaço é curto, às vezes fica assim, tem vontade de falar um monte de coisas, porque a gente leu tanto, né? Não foi pouco, né? Muitos livros, muitas coisas, pesquisou, mas eu tentei aqui, então, ser bem sucinto, por isso eu fiz a apresentação, porque senão eu começo a devagar demais e falo muito, e aí a conclusão que a gente chega aqui esse é um nicho pouco explorado, poucas publicações, coisas principalmente de ordem atual, então me gerou esse desafio de tentar buscar um caminho de empreender uma pesquisa especializada aí nesse espaço. E eu que faço uma parceria, né, com o Daia, né, que formou aqui também, que é o meu psicanalista, né, e ele se interessou demais, né, numa publicação sobre esse assunto aqui, que é louco para que eu falo assim, não, estou aqui para fazer análise, espera aí, não vem falar de outra coisa, não. Né? Mas é isso, fica meu agradecimento aos colegas aí pela atenção e espero que tenha dado, pelo menos, para, sabe, ter uma noção daquilo que a gente tentou fazer aqui, ok? Muito obrigado aí pela atenção. Muito bom, muito bom.
Gostei muito da apresentação e é interessante como você agora, sintetizando alguns desses achados do artigo, a gente fica mais claro ainda para todos nós, assim, o quanto esse artigo é maravilhoso e o quanto traz aí reflexões importantes. Gostei muito desse lugar da escuta, esse lugar de entender as ansiedades, as angústias do adolescente. Apareceram várias questões interessantes, eu fiquei pensando até na ideia do setting, o quanto o ambiente virtual online, as videoconferências, são muito mais amigáveis hoje para os adolescentes do que, por exemplo, uma clínica presencial. Então, de alguma forma, também, eles têm muito mais facilidade de se conectar nesse ambiente do que necessariamente em outros ambientes. Então, achei legal que dá para fazer essa ponte também entre esse ambiente virtual, esse ambiente de estar sempre conectado com a clínica do adolescente. Muito bom, parabéns, viu, Jader? Parabéns aí pelo excelente trabalho. Obrigado pela atenção. Pela produção. Pessoal, 2 minutinhos para comentários, perguntas, respostas. Vamos lá? Quem quer participar? Vamos lá, Márcia? Márcia. Começamos pela Márcia. Bom, eu sempre tenho que falar alguma coisa, né? Senão sou Márcia, que bom. Eu quero te parabenizar pela sua escolha do tema. As pessoas não têm paciência com o adolescente e é muito estranho porque eu dou aula no ensino superior, mas quando eu ensinava no ensino médio, eu gostava deles, porque você tem o que fazer com eles. Eles têm assim uma potencialidade e quando você toca um afeto, você afeta eles do lado positivo, eles produzem muito. É uma fase da vida muito incompreendida e que precisa, sim, de pessoas como você, que se interessou pelo tema, que se interessou por essas pessoas que muitas vezes vivem vidas muito difíceis, porque já tem uma estrutura familiar difícil, sofrimentos intensos, muitos vão para o crime, para os vícios, e, enfim, assim, até me emociona essa sua preocupação. Adorei, anotei um monte de coisa, e depois quero ler o seu artigo. Tá? Parabéns. Fica aí as ideias, viu, pessoal? Porque o objetivo é esse. Quando a gente participa, a gente também se inspira, né, no trabalho desses colegas, nas escritas, em cada uma dessas produções, porque, de repente, é uma linha de pesquisa interessante, que nos agrada também, que a gente pode continuar pesquisando sobre. Viu? Muito bom. João Paulo. Boa noite. Boa noite. Com vocês? Tudo bem. Gostaria de, primeiramente, parabenizar a Jada. Muito concreto o artigo, muito importante para a gente poder entender como que funciona a clínica, né, com adolescentes. E eu gostaria de fazer uma pergunta, que é algo que eu acho que permeia a nossa sociedade, né? A questão da socialização, afinal de contas, como que você enxerga a questão da socialização dos adolescentes em um contexto social em que há um esvaziamento de significados e de simbolismos, onde, querendo ou não, o avanço tecnológico toma conta das relações intersubjetivas. Então, há esse afastamento, né? Querendo ou não, o adolescente ele já tem essa questão, a dificuldade em lidar com as questões internas, que assim, o toma, mas vem as questões externas também, porque há um afastamento dos outros, justamente por causa da tecnologia e seu avanço. Então, assim, qual a visão que você tem sobre isso, sobre essa questão? Obrigado, excelente pergunta. Eu observei muito nesse processo, porque quando eu socializo muito, eu falei com os meus alunos, olha, eu estou fazendo um trabalho desse, aí um grupo falou assim, como é que a gente pode te ajudar? Porque eu comecei a entender o processo de transferência, que é comum, e a gente não lia isso, né? Porque tem uns que me admiram, me endeusam, outros que me odeiam. Então, o processo da transferência normal, que a gente entende com clareza hoje, depois desse processo. E exatamente por isso você está me colocando, porque um adolescente me chegou e perguntou assim, professor, me dá a dica, como é que eu posso chegar numa menina e conversar 3 minutos? Sabe? O medo da aproximação. E, diante disso, a gente começou a fazer uma pesquisa por que da dificuldade de aproximar. E aí, a gente fez uma lista de 10 questões elaborada por eles. Eles passaram de sala em sala
E eu estou mais ou menos com esse gráfico, não quis trazer, nem pôr lá na pesquisa e tal, mas aparece muito o medo de não ser aceito, o medo da crítica, a falta, e eles falam muito da questão pandêmica também, para alguns, né, que esse lugar de se esconder, né, é muito interessante que ele se coloca, e essa falta, porque se você observar, nós perdemos, segundo Jean-François Lyotard, que é um filósofo da pós-modernidade, ele fala que nós perdemos as grandes narrativas que tinham essa visão unívoca, né? Onde o sujeito tinha lá a religião, o próprio marxismo, o próprio positivismo, são visões que dá ao sujeito essa totalidade. E esse sujeito vive num mundo pós-moderno, além de líquido, fragmentado. Então, ele não se encontra, tudo é muito fugaz, tudo é muito... Eles não dão conta. E é interessante que alguns, a partir desse trabalho, se aproximaram de mim no intuito de dizer, me ajuda, como é que eu faço? Né? Para poder romper com esse medo. E uma proposta de intervenção que eles tiveram foi colocar uma caixa, então hoje eles colocaram a caixa essa semana lá, e dizendo o seguinte, o que eu gostaria de falar para fulano? Não é nem no WhatsApp, é na caixa, onde eles vão colocar ali e vão poder dizer, e outras coisas, né? Pediram, a gente vai fazer um luau agora na sexta-feira, para que eles possam se aproximar, ter um lugar seguro para ir, onde eles possam compartilhar, vai ter um karaokê, vai ter umas dinâmicas, tudo proposta. Eles estão fazendo essa atividade, né, de mobilizar-se para isso. O que a gente observa é que foram tirados deles algumas oportunidades, porque se você deixar o cara encantado por esse mundo midiático, que seduz o tempo inteiro com aqueles videozinhos curtos que ele fica ali, mas quando eles são chamados por um processo de socialização, eles se sentem totalmente impelidos por esse processo de aproximação. Lhe falta, então, alguém que possa dar essa cutucada, esse empurrão e fornecer espaços para que isso aconteça, né? Então, me sinto, talvez, o momento certo, né, da minha formação em que eu possa estar contribuindo para isso, tá? Espero, então, aí ter te dado alguma possibilidade aí de resposta para essa questão. Eu acho que a gente pode pensar nas narrativas, né, e principalmente trazer para a gente aquilo que eu venho sempre instigando, sempre que a gente trabalha com um público, que esse paciente me desafia, então esse é o momento que eu venho aqui me preparar mais, estudar mais, entender essa realidade que esse sujeito constrói. E aí tem uma questão interessante, que eu estava conversando esses dias com uma terapeuta, ela trabalha só com adolescentes. Então, para ela poder acompanhar a linguagem deles, ela teve que fazer uma imersão nesse mundo chamado TikTok real, tá, gente? E entender do que eles falam, como que essa narrativa é construída. Porque essa narrativa hoje, essa socialização, acontece de uma forma diferente do que nós construímos na nossa geração. Então, é uma narrativa que se constrói através de emotions, é uma narrativa que se constrói através do dito, do não dito, da dancinha, do verbalizado, do não verbalizado. Então, é um outro lugar, é uma outra construção simbólica da vida, são outros valores que estão postos. Então, acho que a gente tem aí um convite, não só qual é o desafio da clínica psicanalítica para lidar com o adolescente, mas entender como eu posso me preparar para lidar com esse adolescente na atualidade, entendendo que o contexto de socialização e narrativa desse sujeito é um contexto um pouco ou bem distante do nosso. Entendam? É bem distante. Viu? Bem mesmo. É surreal. Surreal. Na minha adolescência não tinha celular, né? Imagina, exatamente. Um negócio... Eles vão falar de outras coisas, eles vão falar de criptomoedas, eles vão falar de coisas muito diferentes, eles vão falar de monetização em redes sociais, o simbólico deles, o que os atrai, o que os conecta, o tempo que eles levam com toda essa conexão, então tem um lugar de fala bem diferente mesmo. Muito bom. Pessoal, acho que é isso, né? Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma participação adicional? Ok, então nós podemos ir encerrando com os nossos cumprimentos aos dois aí pela conquista,
Uma parte importante do tripé aí foi concluída nesse momento, e isso é um passo muito importante para a gente, como diz o próprio Lacan, nós nos autorizarmos como psicanalista. Quando a gente sente que a gente se dedicou, que a gente se entregou nesse processo, é o momento que a gente vai se habilitando, é o momento que a gente vai se autorizando a estar nesse lugar do analista, da escuta, do atendimento clínico, e a gente consegue avançar nesse projeto, que é um projeto para a vida, né? Não é só um projeto de vida, é um projeto para a vida toda agora. Então, fica aí meus cumprimentos, minhas felicitações aos dois, e vamos seguir em frente. A gente tem um percursozinho ainda na análise didática, que eu acho que é uma etapa importante. A gente vai mergulhar no nosso laboratório, e fica uma recomendação, não sei se todos ainda tiveram a oportunidade, mas quem não teve, a gente inicia um grupo de estudos na semana que vem. Nós vamos falar sobre Firenze, é uma outra abordagem, um aprofundamento teórico importante. Então, quem tiver a oportunidade de participar, tiver tempo, porque às vezes o tempo não bate, né, os horários dos encontros, mas quem tiver disponibilidade, recomendo a todos, porque promete também ser mais um grupo de boas discussões, que é isso que acaba fomentando o nosso campo de saber ainda mais. Viu? Se cuidem, pessoal. Um abraço para todos aí, boa semana. Obrigado, gente. Tchau. Obrigada.